Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, ok? Bom, pessoal, estamos retornando aí da Horror Expo, que foi muito legal, valeu muito a pena estar com vocês lá. A gente conheceu o pessoal, deu um abraço, ganhou presente, foi muito, muito legal mesmo. E depois eu faço vídeos lá no Instagram mostrando que a gente acabou de chegar mesmo e não deu para atualizar tudo ainda, mas a gente vai ao longo do tempo atualizando as coisas para vocês, ok? Muito obrigada a todos que estiveram lá. Eu sei que muita gente queria estar, mas não pôde. Mas obrigada a todos. Foi muito 10. Mas cá estamos de volta gravando os relatos para vocês. E para mim também, que eu adoro ouvir essas histórias, contar as histórias, né? E saber das histórias. Então vamos lá com o relato de hoje, que é este daqui: Uma Vida Guiada por Livramentos e Fé. Vamos ver? Vamos lá. Deixa eu ver se é uma moça, um moço, eu não sei, vamos ver. Olá, deixa eu ver. Acho que é uma moça. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e família, incluindo um olá para os bebês de quatro patas e assombrados. Senta que lá vem história longa. Já deixe o seu like e faça uma visita na loja assombrada, olha lá. Meu nome está no e-mail, tá? Mas aqui pode me chamar de Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo mesmo. Todos os nomes que surgirem estarão trocados. Fique tranquila. Desculpe pelo relato longo. Se quiser, pode dividir em duas partes. Eu escrevi por partes assim e na terceira pessoa. Acredito que seja mais fácil de ler. Tudo relatado aqui é verdade. Eu não sou nada santa, tá? E nem passo perto de ser santa. Pelo contrário, eu sempre fui muito pera alta, sapeca, teimosa, orgulhosa e impaciente. Mas a vida ensina a quem quiser aprender. Deus protege e guia o nosso caminho. Minha nona Anastácia, nomes fictícios, ok? Minha nona Anastácia sempre dizia: gente de pouca fé, ou gente de pouca fé, tenha fé e faça o bem, que o mal não chega perto de você. Eu vou tentar resumir o máximo aqui, mas o relato vai ser muito longo. Ela tá dizendo aqui vai ser muito longo, mais ou menos. Mas o relato aqui vai ser muito longo. Não sei o porquê. Nem sei o porquê eu mereço tantos livramentos e tantas bênçãos assim, mas eu agradeço do fundo do coração, rezando sempre e tento fazer a minha parte para deixar o mundo melhor. Eu sou extremamente ligada à natureza, cuido, protejo e aos 41 anos me tornei vegana para ajudar este planeta lindo em que vivemos. Calma, é decisão minha, tá? Cada um faz o que acha certo. Eu jamais vou impor nada. Eu respeito a todos. Sou vegana porque acredito que é o certo para mim. Eu não fico brigando, acusando ou ofendendo ninguém porque pensam diferente de mim. Eu respeito e assim vivemos em paz. Muito bem. Bom, então vamos agora sim ao relato. Hoje, ano de 2023, a Emília tem 43 anos, nascida em 1980. Parte 1. A infância de Emília. Emília nasceu em 1980, no interior de Santa Catarina. Ela é a filha mais nova de uma família com 4 pessoas: mãe, Cuca, pai, Barnabé e irmã, Narizinho. Mais velha 2 anos do que Emília. Nessa família tinha a avó, Dona Benta, o vô, Pedro, e a nona, Anastácia. Nona é o mesmo que avó e nono é avô em italiano. O nono, a Emília, não lembra, já que ele faleceu quando ela tinha 2 anos de idade. Emília nasceu com asma, evoluindo para rinite asmática alérgica atópica. Atópica é a alergia que dá na pele em forma de feridas, enquanto ela nasceu com asma, evoluindo para rinite asmática alérgica atópica enquanto ela crescia. Bom, por causa disso, sua família mudou do centro da cidade
todos os nomes aqui fictícios, nome de cidade e tudo mais. Mudou do centro da cidade, Cipó, que já era pequena, para o interior dessa mesma cidade pequena, indo parar no sítio do Pica-Pau Amarelo. No sítio, né? Foi morar pro sítio. Era uma casa de madeira que o pai Barnabé reformou toda e levou a família para morar lá por causa da doença de Emília. Essa casa ficava numa rua de barro e sem saída. A rua IP terminava num pasto que encontrava a frondosa Mata Atlântica intocada e majestosa. A divisa do pasto com a mata era feita por cerca de arame farpado, amarrado num pé de anona, que é fruta do conde, de uns 20 metros de altura. E ali, nessa árvore, ficava a entrada principal para a Mata Atlântica. Os moradores dessa rua IP, onde Emília e sua família foram morar, colocaram, junto com o pai Barnabé, uma caixa d'água subindo uns 800 metros mata adentro. As famílias da rua IP pegavam água da nascente para suas casas e assim economizavam a água paga da prefeitura, já que o local era longe da cidade. A Emília era aquele tipo de menina que um pai jamais iria sentir falta de ter tido um menino, sabe? Sim, a Emília aprontava muito. A família de Emília é católica fervorosa e sua nona Anastácia era benzedeira da religião católica. A nona Anastácia benzia verrugas, quebranto, entre outros, e ficava na casa de Emília 2 semanas por mês. Até porque Narizinho e Emília amavam muito a nona e sempre queriam ela por perto. A dona Benta era muito amada também, mas a dona Benta fazia mais parte da vida da Narizinho. Narizinho ia mais vezes na casa da avó Dona Benta. E como ela morava uns 100 quilômetros longe, elas viam menos a Dona Benta. Calma, logo vão entender o sobrenatural de tudo isso. Emília tinha 5 anos quando foi morar no sítio. E todos os dias voltava da escola e sumia no meio daquela mata. A mãe só dava hora para voltar às 5 horas da tarde. O pai Barnabé era professor e trabalhava muito. Ele dava aulas de manhã, de tarde e de noite, mas voltava para casa para almoçar e para jantar. O pai Barnabé sempre fazia o impossível para estar presente na vida das filhas e, quando viu Emília solta no meio da Mata Atlântica, começou a educar Emília para ver os seus perigos. Lhe ensinou orientação pelas estrelas para poder voltar se estivesse perdida, ensinou sobre plantas tóxicas, frutas tóxicas. Meu Deus, olha o Vitório gritando, tá jogando videogame. Ensinou sobre plantas tóxicas, frutas tóxicas, animais peçonhentos e também que não era para ficar entre as árvores caso tivesse ventos e raios. Pai Barnabé fazia Emília ler muito sobre a natureza e seus perigos. Até porque ninguém segurava Emília dentro de casa. Ela sempre dava um jeito de fugir para o seu mato. Emília conseguia se projetar para fora do corpo. Assim, se não podia ir fisicamente para a rua, ela ia espiritualmente. Mas Emília não sabia como ou por que fazia aquilo. Ela só fazia, sem contar para ninguém. Com 7 anos, Emília estava deitada na grama, no pomar de sua casa, brincando de voar pelas árvores em projeção astral. Quando de repente uma luz fortíssima deu um grito. É isso? A luz deu um grito? Quando de repente uma luz fortíssima deu um grito. Volta já para o teu corpo e a partir de agora você não pode mais sair. Essa não é a sua missão. Foque na sua missão. A luz deu um empurrão e jogou violentamente Emília para o seu corpo. E nunca mais Emília conseguiu fazer projeção astral facilmente. Mas para Emília tudo bem. Emília não sabia o que era aquilo mesmo. O que importava para Emília era brincar e brincar. Depois desse episódio, Emília foi crescendo e já conhecia cada pedaço daquela mata. Menos atrás da grande pedra que ficava na caixa d'água da nascente. Um belo dia, com seus 10 anos, Emília resolveu subir na caixa d'água e ultrapassar a grande pedra. Quando voltou da escola, ela avisou a mãe e foi, decidida que daquele dia não ia passar.
Arrumou sua trouxinha e foi. Chegando na caixa d'água, Emília viu uma pilha de ossos bem na passagem que ficava a uns 10 metros da caixa d'água e que seria a passagem para o outro lado da grande pedra. E um grande e incontrolável medo atingiu Emília. Um medo paralisante. Mas Emília, sempre toda corajosa e teimosa, respirou fundo e pensou: cheguei até aqui, eu vou. Nessa hora, aquela luz apareceu de novo e gritou de novo: corre! Agora! Vai! Anda, guria! Mandei correr! Meu Deus, não era nada discreta essa voz, hein? Emília, contrariada ainda, obedeceu. Até porque o medo tomou conta do ser de Emília, que tinha 10 anos e não entendia nada da vida ainda. Quem dirá do mundo sobrenatural? Foram 800 metros de descida. Trilha em meio à Mata Atlântica fechada, raízes de árvores altas que Emília pulou sem saber como. O resto do trajeto Emília não lembra como desceu. Parecia que ela tinha voado, mas Emília não sabe como chegou na grande árvore de anona, que é fruta do conde, que era a saída da mata. Emília só lembra que chegou, sã e salva, e também sem entender absolutamente nada do que tinha acontecido. Emília sentou na grande árvore e começou a rir descontroladamente, respirando fundo. Emília abraçou a árvore e agradeceu. Obrigada, anjo da guarda. Não sei o que tinha lá ou o que poderia ter acontecido, mas obrigada por sempre estar comigo, disse Emília. A nona de Emília ensinou-a a sempre rezar. Popa é a irmã mais nova do dialeto italiano. Popa, isso? Popa é a irmã mais nova do dialeto italiano. No dialeto italiano. Popa, é isso? Tá, significa irmã mais nova? Num dialeto italiano? Popa, reza antes de sair de casa pedindo proteção. Reza quando você chegar no seu destino, agradecendo a proteção. Reza antes de dormir e reza quando acordar. Você só tá protegida se você rezar. E assim Emília sempre fez. Depois daquele episódio, Emília ia na caixa d'água, mas nunca mais chegou perto da passagem. Era local proibido. A intuição de Emília não deixava ela nem sequer pensar em chegar perto daquela passagem. E assim Emília obedeceu, indo brincar e explorar longe dali. Parte 2, a adolescência. Entre muitas aventuras, Emília foi crescendo. Emília dividia o seu tempo entre escola, treinos de handball, aulas de dança e a mata. Num final de semana, o pai, Barnabé, informou Emília que 2 alunos dele, Furustreco e Beltrano, iam vir para explorar a Mata Atlântica e que Emília ia mostrar o caminho e depois voltar para casa. Emília, muito brava, falou para o pai que aquilo não ia dar certo e que ela ia ter que resgatar os 2 depois. O pai de Emília disse que ia ficar tudo bem e que eles iam voltar no mesmo dia. Emília disse: vai sobrar para mim. Pelas 9 horas da manhã de um sábado, os 2 chegaram, rindo de Emília. Emília, brava, já conhecia bem aqueles 2. Cidade pequena, né? Nada era segredo. Emília fez o que o pai Barnabé pediu. Falou para os 2 terem cuidado e não saírem da trilha. E disse para eles voltarem lá pelas 4 da tarde porque escurecia rápido. Os 2, rindo da cara dela, falaram e fizeram careta. Emília pensou: eu vou me incomodar. Como assim? Vou me incomodar. E assim... Não entendi. E assim foram trilha acima, até chegarem na caixa d'água. Emília apontou para o lado que eles deveriam ir e alertou sobre o chão falso que forma depois da chuva. Chão falso na Mata Atlântica é quando raízes de grandes árvores se cruzam no meio de pedras grandes, geralmente em entradas de cavernas no chão, e as folhas das árvores forram
essas raízes e formam um chão falso. Se você pisar, você afunda, porque embaixo é uma caverna ou um fosso. Emília deixou os dois lá e voltou rezando. Parou na entrada da mata, na grande árvore de Anona, para comer algumas. Não deu meia hora. Algo gritou em forma de pensamento. Anda, guria, chama o teu pai! Emília berrou com todas as suas forças. Pai, corre aqui! Enquanto isso, Emília entrou na mata e viu um dos guris sendo arrastado pelo Beltrano. Emília pegou folhas grossas de palmeira e fez uma maca. Colocou o furus... Façam os nomes fictícios mais fáceis. Furustreco. Colocou o furustreco dentro e gritou pro Beltrano. Me ajuda, vou chamar ele de fulano, tá? Colocou o fulano dentro e gritou pro Beltrano. Me ajuda! O Beltrano, em choque, acordou e ajudou. Acordou? Mas não estava sendo arrastado pelo Beltrano? Emília entrou na mata e viu um dos guris sendo arrastado pelo Beltrano. Emília pegou folhas grossas de palmeira e fez uma maca. Colocou o fulano dentro e gritou pro Beltrano, me ajuda. O Beltrano, em choque, acordou. Ele estava arrastando o fulano, mas ele estava assim meio que em choque. Aí ele meio que acordou pra vida, assim, né? E ajudou. Saímos da mata e o pai Barnabé já estava esperando. Ajudou a Emília e colocou os dois no carro e levou para o hospital. O fulano caiu no chão falso. Rachou a cabeça, levou 32 pontos de fora a fora, mas ficou bem. Um mês depois, os dois vieram agradecer a Emília por ter ido ajudar e pediram desculpas por não ter obedecido. Emília só falou o seguinte: seus idiotas, vocês poderiam ter morrido. Vão rezar e agradecer o anjo da guarda de vocês. O pai Barnabé repreendeu Emília e... Ela falou, vocês poderiam ter morrido, vão rezar e agradecer o anjo da guarda de vocês, por estarem vivos, né? Aí o pai Barnabé repreendeu Emília, dizendo que era para ela ser mais educada. Mas Emília só disse que ela tinha razão, e o pai Barnabé concordou. Bom, quando Emília tinha 12 anos, o pai Barnabé ficou meio doente e infartou. Fez uma cirurgia, os médicos disseram que ele iria durar no máximo 8 anos. Emília só chorava. A saúde de Emília piorou. A nona Anastácia veio ficar com Emília e com o narizinho. Ela teve asma, feridas pela pele. Eram tempos difíceis, mas a Rua IP era unida e todo mundo ajudava. Pai Barnabé voltou para casa e ficou bem na medida do possível. Emília, então, começou a pedir para pai Barnabé acordá-la para conversarem mais, e ele fazia assim. Um dia, à noite, na verdade, pai Barnabé chegou em casa e acordou Emília. Oi, filha, o pai chegou. Emília, sonolenta, sentou na cama e disse, pai, se eu ou o pai morrer, vamos prometer que a gente vai mandar um recado dizendo que tá bem? O pai Barnabé riu e disse, ninguém nunca voltou, filha, mas tá bom, tá combinado. Nós dois aqui prometemos. Emília disse, então tá bom, está combinado e eu acredito. Acho que é isso. Bom, Emília cresceu. Como Emília nunca fumou nada na vida e nunca bebeu nenhum tipo de bebida alcoólica, ela tinha muita liberdade. Desde os 14 anos, podia ir nas baladas, ganhava o seu dinheirinho com desfiles de moda que fazia. E Emília sabia, se ela fazia a coisa certa, se ela fizesse a coisa certa, ela teria liberdade. O pai Barnabé ia sempre buscá-la nas baladas. E ele sempre dizia, bom, é melhor me ligar e me acordar e eu ficar bravo do que você chegar num caixão. E Emília sempre obedecia. Um dia, Emília ligou para o pai Barnabé às 11 da noite e avisou que ia para a praia com o Saci. Ia com o Saci, o Pimpão e a Yara. Não, ia com Saci, Pimpão, Yara e Tatá. O pai Barnabé concordou e desligou. Chegando na balada, num bar, na praia,
todos beberam muito, menos Emília. Ela, revoltada com os amigos, falou: olha, eu vou ligar pro meu pai, Barnabé. Eu não vou com vocês para casa. Do lado de fora do bar ficava um posto da polícia militar e só lá tinha telefone. A gente está falando aqui do ano de 1995. Emília tinha 15 anos nessa época. Então chegou no posto da polícia e contou tudo para os policiais. Eles deixaram ela ligar e o pai Barnabé disse que ia, mas ia demorar. A cidade de Cipó ficava a uns 70 quilômetros da praia. Então Emília ficou conversando com os policiais e nisso alguns jovens de Cipó que ela conhecia estavam lá. Estavam saindo para voltar para Cipó e falaram o seguinte: Emília, vem com a gente. Mas Emília disse: não, meu pai vem me buscar. Mas na verdade vocês não deveriam ir. Durmam no carro e vão amanhã. Mas os guris riram e foram mesmo assim. Os policiais militares falaram para Emília: nossa, se todas fizessem isso não ia acontecer tanta coisa ruim. E Emília disse: eu sei. Mas ficou ali esperando o pai. Os amigos de Emília foram dormir no carro deles. O pai Barnabé chegou 5 horas da manhã, de pijama, chinelo de pano e roupão. Agradeceu os policiais e foram embora. No caminho de volta, passaram por um acidente. Rezaram juntos e foram para casa. Chegaram 8 da manhã. 8 da manhã? Gente, onde que era isso? Ela ligou, era 11 horas da noite, é isso? Mas em outro estado? Como assim? Não foi que ela não ligou? Às 11 horas ela avisou que ia pra praia. Tá. Com Sacida. Aí ela ficou na balada. Tá, ele deve ter ido buscar ela. Mas mesmo assim, que horas que já era de manhã? Tá, chegaram 8 horas da manhã e Emília fez café, contou a aventura e falou dos jovens conhecidos de Cipó. Depois foram tomar banho e foram dormir. 12:00 daquele domingo, o telefone tocou. Houve um grave acidente. Jovens de Cipó ficaram gravemente feridos. Um ficou tetraplégico e outros hospitalizados. O pai Barnabé acordou Emília e Narizinho já estava chorando. Eram amigos de Narizinho. E era o mesmo acidente que o pai Barnabé e Emília passaram voltando para casa. Emília rezou agradecendo por mais um livramento. Eram os meninos que tinham oferecido carona para ela. Emília continuou indo para baladas e tendo a sua liberdade. Atleta, ótima aluna, nunca bebeu, nunca fumou. Portanto, o mundo era um livro aberto. Emília queria aproveitar a vida, estudar, sair de Cipó. Ela estava mais fora da sua cidade do que ficava nela. Estava mais fora do que na cidade. Numa dessas andanças por cidades vizinhas, 35 quilômetros da cidade de Cipó, Emília estava num shopping com Yara e Tatá quando elas viram o Saci. Saci! Elas disseram, e Saci parou. E do lado dele estava Dedé, seu primo. Emília, com 17 anos, levou um soco bem no meio do coração. Maneira de falar do choque que levou. E ali descobriu o que era ter um grande amor. Emília se viu na frente de sua alma gêmea e não conseguiu falar nada. Logo, Emília, que era toda corajosa e extrovertida, como a Emília do personagem de Monteiro Lobato, personagem de Monteiro Lobato, né? Bom, o mundo parou naquele minuto. Saci logo foi apresentado. Saci? Ou não é o outro? Saci logo foi apresentando, eu acho, e dizendo que aquele era seu primo, que Dedé era do Rio Grande do Sul e ia ficar morando com ele por um tempo para ver se ele encontrava algum emprego. Tatá e Yara logo foram chamando os dois para a balada e Emília estava muda, só concordando.
Os dias passaram e logo chegou o final de semana e Emília combinou com os pais que ia dormir na casa da avó do Saci, porque senão a avó deles, que vou chamar aqui de avó Oma, Oma é avó em alemão, né? Não ia deixar eles saírem se Emília não fosse junto. Tudo acertado, o Saci e o Pimpão foram buscar Emília em Cipó. Tatá, Yara e Dedé estavam esperando na avó Oma. Ficaram na garagem fazendo esquenta para a festa. Esquenta era bebê naquela época, antes de ir para a balada. Emília odiava cheiro de bebida alcoólica e de fumaça de cigarro, então saiu, foi sentar ali na frente da casa, na calçada. Yara veio falando: eu aposto que eu fico com o Dedé primeiro. Aí Emília disse: esquece, Yara, o Dedé é meu. E a Yara saiu rindo. Dedé veio se sentar com Emília. E Emília gritou: quem ri por último ri melhor, né, Yara? Yara soltou um palavrão e saiu. Dedé sentou ao lado de Emília e perguntou o que foi aquilo. E Emília disse: esquece. E ali Emília começou o seu interrogatório. Qual a idade de Dedé? 22 anos. Fazia o que na vida? Trancou a faculdade de engenharia civil e veio para Santa Catarina. Qual sua religião? Era agnóstico. Emília não fazia ideia do que era isso. Dedé disse que também não bebia e não fumava por causa da religião. Dedé era alto, 1,87 de altura. Emília tinha 1,75 e era exigente com a altura de homens. Emília amava usar salto e Dedé era perfeito. Dedé era loiro, olhos azuis, cor do céu e pele bronzeada. Era ciclista e Emília também tinha sua bike e andava por aí. Eram almas gêmeas. Emília não queria namorar. Ela queria fazer faculdade e morar sozinha. Mas o amor foi mais forte e Emília e Dedé começaram uma amizade mais que colorida. Ela não queria assumir namoro de jeito nenhum, mas sempre estava do lado de Dedé e vice-versa. Numa das vezes que a trupe, Emília, Saci, Pimpão, Tatá, Yara e Dedé, foi para a balada, numa dessas vezes voltaram cedo. Meia-noite já estavam na casa da avó Oma. Balada chata. A trupe ia dormir toda lá. As meninas foram tomar banho e trocar a roupa da balada. E depois foram os rapazes. Emília sentou no parapeito da janela grande da casa antiga da avó Oma, pegou o livro das virtudes, com contos, parábolas e salmos e começou a ler. Os outros foram chegando e começaram a jogar cartas. 1h da manhã, o Saci disse que ia brincar com a brincadeira do copo. E Emília falou: a nona Anastácia sempre me disse que para nunca brincar com o que não se conhece e o que não se deve, né? Não brincar com o que você não sabe e com o que não deve. Isso vai acabar mal. A nona Anastácia diz que nunca vem coisa boa dali. Eu tô fora disso, disse Emília brava. E falou mais: eu vou ter que limpar a sujeira depois, né? Já tô vendo. Bom, Emília abriu o livro dos Salmos e começou a ler o Salmo 91. Depois rezou um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Santo Anjo do Senhor e Anjo da Guarda, doce companhia. A trupe começou a brincadeira e o copo escreveu: tirar ela daqui. A Emília disse: eu não vou sair daqui. Sai você daqui em nome de Jesus. Meu Deus é maior que você. Em nome de Jesus, saia daqui. E o copo voou e quebrou em cima da parede, na cabeça da Emília. Na verdade, o copo voou e quebrou, acho que um pouco acima da cabeça da Emília, a hora que bateu na parede. Pá! Veio pra cá. Caindo os cacos todos nos cabelos da Emília. Claro que só ela sobrou na sala, né? A avó Oma acordou com o barulho, Emília contou tudo e a avó Oma fez todos rezarem a Bíblia com ela até às 5 da manhã. Emília teve mais esse livramento. O copo voou na direção dela, mas pegou em cima. Com 18 anos, Emília veio para a cidade grande.
essa que ficava a 35 quilômetros da cidade de Cipó, onde Dedé, Saci, Tatá, Yara e Pimpão moravam. Emília veio morar com mais 2 meninas que faziam faculdade e mais 2 meninas que faziam faculdade e a Emília que estava no pré-vestibular, eu acho. 2 meninas faziam faculdade e Emília estava no pré-vestibular. Emília inscreveu Dedé no concurso público da faculdade para trabalhar no administrativo da faculdade. Ela sabia que aquele concurso não era para ela, mas se inscreveu para ir junto com Dedé. E assim fez. Ele passou, Emília não. Emília já tinha emprego, mas desse modo Dedé conseguiu seu emprego e assim ficou na cidade. Ela queria educação física, estudou e foi fazer o último aulão para o vestibular. Era num ginásio. Ela se sentou na segunda fileira perto do palco. A luz incomodava, Emília usava óculos, mas precisava estudar. Era a única chance de sua vida. Era assim que Emília pensava. No sábado seguinte de manhã seria a prova objetiva e de tarde a redação. Ela veio para o apartamento, rezou e foi dormir. Às 3 da manhã, acordou e, para o seu desespero, não conseguia abrir os olhos. Uma dor insuportável, como se os olhos estivessem sendo queimados. Ela tentava, mas os olhos não abriam. Uma voz falou ao seu lado. Vai na geladeira e pega a sua água boricada que você sempre guardava ali. Emília estava sozinha no apartamento. As colegas que dividiam o apartamento tinham ido para suas casas no final de semana. Emília ficou porque ia fazer o vestibular. Em 1999, o vestibular para educação física estava concorrido. Era 17 pessoas disputando uma vaga. Emília estava cega. Ela não enxergava nada. Só ouvia a voz mandando colocar água boricada gelada nos olhos como compressa. E assim Emília fez. Molhou o gaze com água boricada e dormiu assim. Acordou com os olhos vermelhos, mal conseguia abrir, estavam inchados, parecia que ela tinha chorado a noite inteira. Mas foi lá fazer a prova. Mesmo de óculos, Emília via tudo embaçado. Rezou e fez a prova. O fiscal da prova chegou perto dela e disse: calma, moça, vai dar tudo certo. 12:00 era o intervalo da prova e 2h começava a segunda parte, a redação. Emília, desesperada, achou um orelhão e ligou para o Dedé. Ele veio com o carro da avó Oma e levou Emília para o Hospital dos Olhos. Surpresa! O hospital lotado. Todos os jovens daquele aulão da noite passada estavam com as córneas queimadas por causa da luz mal colocada. Todos, menos Emília. Todos perderam o vestibular, só Emília fez. O médico não sabia explicar por que Emília foi menos atingida. Ela contou sobre a água boricada e o médico disse que isso não curava a córnea. Era um milagre. O médico a medicou. Emília agradeceu e no carro com Dedé rezou agradecendo. Dedé a levou para a segunda parte da prova e ela ligou para o pai Barnabé. No final da tarde, depois da prova, a família de Emília toda veio buscá-la e Dedé estava junto. Vendo o pai Barnabé, Emília Vendo o pai Barnabé, Emília desmoronou. Ela foi para Cipó junto com a família. Narizinho ficou falando que era drama e que Emília ia passar sim no vestibular. A mãe, Cuca, ficou falando que não era para Emília fazer educação física e por isso Emília não ia passar. Emília chorava e o pai Barnabé tentava acalmá-la. Segunda-feira daquele final de semana de 99, Emília precisava trabalhar. Dedé foi buscá-la em Cipó e a vida andou. Um mês depois, o resultado do vestibular saiu. Dedé foi junto para ver. E Emília passou em 13º lugar. Havia 50 vagas. E Emília passou. Ia cursar educação física.
Focada nos estudos, trabalhando, Emília saía pouco para a balada. E Dedé e Emília se afastaram. Só restou a amizade, apesar do amor gritar. O pai Barnabé, em janeiro de 2000, ficou muito doente. Foi internado, fez cirurgia cardíaca, mas não resistiu. Pai Barnabé se foi em fevereiro de 2000. O chão de Emília desabou. No hospital ainda, Emília saiu correndo e na descida do morro do hospital, Dedé assegurou: "Estou aqui." E Emília desabou. Sua fé, sua força, seu chão, sua segurança se foi. Pai Barnabé morreu. Emília perguntou para Dedé quem tinha avisado ele. E ele disse: "Meu coração avisou. Eu nunca te esqueci." Sim, Emília e Dedé se comunicavam telepaticamente, sem nem saber. Parte 3, vida adulta. Aqui Emília ficou 8 anos de luto. Pai Barnabé sempre dizia: "A vida continua", mas nunca tinha dito como continuava. Acredito que nem ele sabia. Emília estudou, se formou em 2003, ficou noiva de outro, terminou o noivado em 2006. E nessas idas e vindas, Dedé sempre ao seu lado. Ora apenas como amigo, mas quando ambos estavam solteiros, eram amantes. Final de 2006, Emília fez pós-graduação, terminou em 2008, e aí o luto ficou insuportável. Emília, sozinha em seu apartamento alugado, chorou e se revoltou contra Deus. Ela só aceitava falar com seu anjo da guarda, já que não podia negar todos os livramentos de sua vida. E daí o seu anjo da guarda, com voz doce, disse: "Aceita o convite da sua amiga de faculdade e vai conhecer o centro espírita." Emília, cansada de sofrer, foi. E ali aprendeu muita coisa. E ali a dor dela teve um acalento. Emília agora era espírita, kardecista. O tempo passou, Dedé se afastou e Emília sentia que havia coisas erradas. Ela perguntou para o Saci o que estava acontecendo com Dedé. E Saci falou: "Ele está se perdendo." E Emília disse: Não pode ser. Eu vou falar com ele." E assim fez. Mas Dedé agora era outro. Agora bebia, usava drogas. Emília surtou. Não ia abandonar o amigo e o amor. Como amiga, fez de tudo para ajudá-lo. Com fé, conseguiu. Em 2011, eles eram amigos novamente. Dedé queria namorar, mas Emília não. Dedé não entendia o porquê. E Emília, com medo e preconceito, porque Dedé não tinha feito faculdade e não queria crescer nem evoluir na vida, disse não para Dedé mais uma vez. Dedé então se afastou novamente. Eles se falavam por e-mail e SMS. Emília estava com o coração apertado e com remorso. Ela tinha perdido Dedé. Agora ele estava namorando firme e ela não ia interferir. A vida seguiu. Em 2013, agora era o ano de 2013. Emília deixou de ir no centro espírita porque agora trabalhava nos domingos. Ela via as palestras online depois. Naquele dia, num domingo, uma amiga que frequentava o mesmo centro espírita que Emília apareceu no seu trabalho. Ela disse: "Emília, eu vim aqui te entregar isso." Meu coração disparou e sem pegar... Peraí, ela tá misturando, tá escrevendo em terceira pessoa e às vezes em primeira. A moça chegou no trabalho, é isso, e disse: "Eu vim aqui te entregar isso." E aí o coração de Emília disparou e sem pegar o envelope, ela já falou: "É o meu pai, Barnabé." E a amiga disse: "Sim." A Emília abraçou a moça e guardou a carta psicografada. Afinal, Emília estava trabalhando e não ia conter a emoção ali. O dia demorou uma eternidade para passar. Enfim, em casa, ela abriu a carta e era mesmo o pai Barnabé. Ele cumpriu o prometido e o combinado. Ele mandou notícias. Na carta tinha recado para todos da família e para Emília ele escreveu o seguinte: "Filha,
Nunca saia do caminho da fé e da espiritualidade. Nunca deixe de acreditar. Emília fez cópias e entregou uma carta para todos que o pai Barnabé mencionou na carta. Em junho de 2013, Dedé apareceu no apartamento de Emília. Ele contou tudo o que tinha acontecido e por coisas que ele tinha passado. Falou que tinha terminado o namoro fazia tempo e que só se sentia bem ali, com Emília. E assim viraram amantes de novo. Mas Emília disse, sem drogas. Dedé concordou. Em julho de 2013, Dedé pediu Emília em namoro sério, para casar depois. E Emília aceitou. Mas Emília sabia que não seria fácil. Final de julho, ela trabalhava aos domingos ainda e por isso tinha as quartas-feiras de folga. Frio no sul, Emília disse que depois do trabalho, na terça-feira de noite, ia dormir no Dedé. Dedé estava morando naquela casa antiga da avó Oma. A avó Oma havia falecido com 93 anos e ela foi em paz. Dedé disse que não era para Emília ir. Ele não queria ver Emília. Emília sabia que tinha coisa errada e, teimosa, foi, mesmo assim. O fim. Emília encostou o Fusca branco na frente da casa da avó Oma e rezou. Ela conhecia muito bem aquela casa, passou ótimos momentos ali. Emília entrou, passou pelos fundos e o suporte de aço das bikes de corrida caiu. Ela desviou e não foi atingida. Continuou andando para entrar em casa e o velho cachorro da família, que Emília tanto amava e cuidava, avançou nela. Emília baixou, rezou e conseguiu acalmar o cachorro. Emília sabia que tinha algo muito ruim e mal ali. Ela entrou e levou um choque, pois o seu amado amigo e amor, Dedé, estava cheirando carreiras de droga. Emília deu um grito e saiu da cozinha com medo daquilo voar. Lembra que ela era asmática, alérgica, atópica? Dedé gritou com Emília, dizendo que não era para ela ver aquilo, não era para ela estar ali. Ela chorou e rezou. Dedé chorou e Emília disse, eu sinto cheiro de morte aqui. Esse não é você, Dedé. E o Dedé levantou a cabeça e disse, não, eu não sou o Dedé. Dedé levantou a cabeça e disse, não, eu não sou o Dedé. Agora ele é meu. Os olhos azuis de Dedé ficaram brancos como os de pessoas cegas, que fica meio cinza, esbranquiçado, com uma película assim que cobria. E Emília disse, em nome de Jesus, saia daqui. A entidade dentro dele riu e segurou Emília pelos braços. E a entidade disse, você não deveria ter vindo. Pois ela olhou nos olhos de Dedé e disse, Dedé, sou eu, Emília. Lembre-se que eu sempre vou te amar. E Dedé voltou e soltou Emília. E ela disse, acabou, Dedé. Eu fiz tudo o que eu podia por você. Eu vou comunicar o seu pai e a sua família. Eu agora vou ser apenas a sua amiga para tentar te ajudar. E ele soltou um grito e a entidade tomou conta dele de novo e disse, não, você não vai falar nada sobre isso para ninguém. Mas Emília já estava indo embora e deixou a entidade falando sozinha. Dedé alcançou Emília e a segurou de novo. Era a entidade falando, eu vou te matar. Emília claramente disse, não, e Emília calmamente disse, não vai não. Você não pode fazer nada comigo. O meu Deus é maior do que você. Ela olhou então no fundo dos olhos de Dedé, que estavam cinzas, e disse, eu sempre vou te amar. Dedé soltou ela. E Emília entrou no Fusca. A entidade possuiu ele de novo e, praguejando, disse que o Fusca não ia pegar. E Emília ia morrer, pois o Fusca não pegou mesmo. Emília, chorando muito, rezou. A voz de sua intuição disse, solta a marcha e vai morro abaixo na primeira marcha que vai pegar. E Emília foi.
Em 2013, Emília tinha celular e Narizinho ligando sem parar para ela. Narizinho sentiu. Emília parou o carro na igreja e atendeu o Narizinho. Contou para a irmã tudo. E Narizinho mandou ela ir na casa dela. Emília foi, choraram juntas, mas não tinha mais o que fazer, né? Emília contou tudo para a família de Dedé, se afastou dele. Ela amava muito ele, mas ela fez o que podia ter feito. Até 2019, ela rezou por Dedé. Levou-o no centro espírita, mas nada adiantou. Ele iria voltar para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para morar com a mãe. Em novembro de 2019, Emília foi se despedir de Dedé. Ele estava desfigurado. Não lembrava nada do seu amigo não lembrava em nada o seu amigo e amor. É isso? Emília deu um abraço apertado e longo em Dedé e Dedé foi. Em 2020, pandemia, ela falava com Dedé por WhatsApp, mas Dedé nada mudou. Emília apenas rezava por ele agora. Na pandemia foi difícil para todo mundo. Ela era grupo de risco, né? Asma. E assim não soube mais de Dedé. Apenas em 2022 ela soube através do Saci que o Dedé foi morar nas ruas de Porto Alegre. E ela só rezava por ele. A pandemia. Emília, sendo asmática, se cuidou horrores para não pegar o vírus. Passou 2020 ilesa, mas em fevereiro de 2021, Emília pegou. Ela só tinha dores nas costelas. Nenhum sintoma era parecido com o do vírus. Foram 9 dias de teleconsultas até uma médica online mandar fazer um raio-x dos pulmões e mandou levar para o médico presencial da família. Quando Emília viu o raio-x, levou um choque. E o médico junto. O médico da família ligou para o pneumologista de Emília e conseguiu um encaixe no mesmo dia. Ela levou o raio-x, fez o teste e confirmou. Ela estava com o vírus e também com 70% dos pulmões tomados. O pneumologista disse que ia dar a mesma medicação que davam na UTI. Emília disse, eu vou passar isso em casa. E o médico disse, eu vou te dar o papel da internação. E ela retrucou, doutor, se eu for internada, eu morro. O médico se calou e Emília foi para casa. Foram 10 dias de febre de 40 graus. Foram 10 dias de febre de 40 graus. Uma tia enfermeira que já tinha tomado... uma tia que era enfermeira, que já tinha sido vacinada e pegou o vírus, veio vê-la, vinha vê-la, isso, todo dia, toda noite, né, ela vinha vê-la. A tia, desesperada, queria internar a Emília. E Emília dizia, não, se eu for internada, eu vou morrer. Se for para morrer, que seja em casa junto com os meus cachorros. Nesses 10 dias, ela saiu do corpo novamente. Os bons espíritos trataram o corpo e desconectaram o espírito de Emília alguns centímetros longe do corpo, assim, e fizeram um tratamento espiritual. Ela estava lúcida, mas se sentiu separada do corpo. Emília tomava os remédios físicos, deitava e a cada 3 horas precisava andar pela casa para não dar trombose. E assim fez. 15 dias depois, ela estava salva. Voltou a trabalhar e começou um novo tratamento para sequelas que ficaram nos pulmões. Foi 1 ano e meio de tratamento. E hoje, em 2023, Emília conta essa história toda de mais um livramento e fé. Ela está viva, saudável, com 43 anos e veio contar tudo isso para agradecer a Deus por todos os livramentos que teve e ainda tem na vida. Ela continua rezando todos os dias como sua nona Anastácia ensinou. Emília não soube mais nada do Dedé, apenas reza por ele. Sobre a trupe, todos casados e felizes, menos Dedé. Emília é solteira e feliz com seus cachorros. Desculpe o relato imenso, admiro muito seu trabalho, Ana. Vim divulgar aqui que a fé move montanhas e se todos nós tivermos fé, nenhum mal pode nos atingir. Que Deus proteja e abençoe você, Ana, sua família, os bebês de 4 patas e todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada pela história
E que dê tudo certo, né? No fim. Aí, no fim não, né? Não é o fim, mas infelizmente aquele amor, né, com o Dedé e tudo mais, mas ela teve muitos livramentos e a vida não acabou ainda, né? Ainda. Tem muita vida pela frente, né? Muita história pra rolar, mas muito interessante. Pessoal, esse foi o relato de hoje. Eu podia mesmo ter dividido em 2 partes. E a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!